Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando. E hoje eu vou trazer para vocês a resolução de um problema que eu passei essa semana, tive que descobrir como fazer, achei bem legal. Então, quero compartilhar aqui com vocês, que é um problema que eu tive no Excel. Eu tinha uma planilha e eu precisava mostrar algumas imagens, eu precisava exibir algumas imagens, mas essas imagens precisavam ser dinâmicas, né? Então eu não queria inserir as imagens e deixar as imagens estáticas lá, eu queria que elas tivessem um dinamismo, queria que na medida que eu trocasse os valores das células, alguma coisa assim, as imagens pudessem ser alteradas também de acordo com esses parâmetros. E aí, consegui descobrir como faz isso daí e queria trazer para vocês aqui no canal. Bom, indo direto aqui para minha planilha. Eu criei aqui uma tabelinha com alguns jogadores do FIFA 2025, e aí eu tenho aqui o nome do jogador, a posição, o país, e tem algumas informações aqui de notas que eles possuem, né, em relação a ritmo, chute, passe, drible, etc e tal. Imagina que junto do país de cada jogador, eu quisesse exibir aqui numa célula a bandeira do país de origem dele. Então o que eu fiz, né? Como é que a gente faz para conseguir disponibilizar e exibir as bandeiras aqui, que são imagens, junto dos nomes dos jogadores? Bom, a primeira coisa é descobrir onde tem um site onde a gente tenha essas bandeiras disponíveis. E esse site aqui, ó, países.ibge.gov.br, ele disponibiliza para a gente as bandeiras, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, e copiar esse hiperlink e navegar aqui para o site, a gente vai ver que lá, nesse caso, é a bandeira da Bélgica. Então ele está mostrando aqui pra gente a bandeira da Bélgica. E aí eu peguei o link aqui de cada uma das bandeiras e criei uma tabelinha. Então eu falei, ó, Bélgica é esse link, Brasil é esse link e assim por diante. Quando a gente quer exibir imagens, a gente precisa garantir que essas imagens estejam num site público, tá? Então não pode estar num site privado, por exemplo, dentro do seu SharePoint, se você usa um SharePoint ou alguma coisa assim. Então precisa estar num site público que você tenha acesso a essas imagens a qualquer tempo, senão o Excel não consegue fazer essa leitura. Então eu fiz aqui de alguns países, né? Não fiz de todos, fiz alguns países aqui. E aí o Excel ele tem uma nova função que não está disponível para versões antigas do Excel, né? Então você tem que estar utilizando, no meu caso que estou usando o Excel Online, mas você precisaria estar utilizando o Excel Online ou as versões do Excel que são mais recentes, né? O Excel sob subscrição, por exemplo, para você conseguir fazer isso. Se você tem um Excel 2007, 2013 no seu computador instalado, você não vai conseguir fazer isso. Então, fica atento, tá? Precisa sempre estar atento a qual é a versão do Excel que você está utilizando na sua máquina. Então, aqui, eu posso usar uma função, que é uma função que foi incorporada recentemente ao Excel, que é a função imagem. Então, o que a imagem precisa? Ele precisa de uma origem, tá? Então, a origem da imagem, no caso, é a URL que a gente vai usar. Ele até dá o exemplo aqui pra gente, ó. Eu preciso definir uma URL para a qual eu gostaria de exibir essa imagem, né? Então eu preciso ter uma imagem. Como eu já trouxe a URL aqui, eu vou clicar na URL. Aí depois ele tem um segundo argumento, que é o texto alternativo, que no caso de uma questão de acessibilidade, ele poderia determinar qual que é o nome ou o texto que vai ser exibido pelo usuário, tá? Se eu quiser, eu posso até clicar aqui no país, ó, para ele exibir como texto alternativo o nome do país, caso não vá exibir a imagem. E aí você pode predefinir como é que você vai fazer a questão do ajuste. Então, o terceiro argumento da função imagem é justamente assim, ó, você vai ajustar a bandeira ou a imagem ao tamanho da célula, você vai preencher a célula, você vai trazer a informação com o tamanho original, né? Então, se for grande, ele vai até quebrar talvez a sua célula, não vai ficar tão legal. E você pode também definir um tamanho personalizado. Eu vou colocar aqui ajustar a célula, mas depois a gente poderia definir algum valor diferente, tá? Como, por exemplo, preencher. E aí eu tenho a opção aqui de determinar uma altura personalizada e uma largura personalizada. Nesse caso, eu vou deixar quieto. Eu não vou colocar nenhuma altura personalizada, nenhuma altura personalizada, tá? E vou dar Enter. O que vai acontecer? Num primeiro momento, ele vai trazer aqui como bloqueado, tá? Então ele vai dar um erro. Por quê? Porque na minha planilha, na minha configuração, as imagens não estão habilitadas. Então é importante que, como você vai fazer uma conexão agora com a internet para poder trazer essas informações, por uma questão de segurança, a Microsoft ela bloqueia a exibição das imagens. Então eu vou vir aqui, vou habilitar as imagens, o Excel já me dá essa mensagem aqui que a gente está vendo, eu vou habilitar as imagens para que ele possa trazer, de fato, né, a imagem que eu quero utilizar, que está vindo lá da internet, tá? Talvez quando você habilite, ele não vai automaticamente trazer para você aqui o resultado. Então você precisa forçar a fórmula de novo para ele poder trazer aqui a informação. E aí eu já consigo ver, ó, que ele foi buscar para mim
a bandeira da Bélgica com base nessa URL aqui. Daí eu posso arrastar aqui para baixo. Como ele já tem as URLs aqui que eu já fui buscar em cada um dos lugares, né? Ele já tem aqui as informações. Então, o Brasil, né? Aqui eu tenho a Espanha, aqui eu tenho a França, a Holanda e assim por diante. Tá? Então eu já tenho aqui uma lista, que é uma tabelinha, aonde eu tenho a bandeira de cada um dos países. E aí como é que eu faço então para levar isso para a planilha onde eu quero de fato apresentar as informações? Eu venho aqui na minha tabela final, que é onde eu quero exibir as informações, e aí eu vou usar aqui uma função que é o procx. Poderia usar o procv também, tá bom? Então, tanto faz usar o procx, usar o procv, não vai fazer diferença nenhuma. Mas eu vou usar o procx porque é uma função nova do Excel. Se você não conhece, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, eu vou deixar na descrição porque eu já fiz um vídeo falando sobre essa função. E aí eu vou usar o procx, vou falar para ele, ó, você vai pesquisar o nome do país, que é a minha referência. Em seguida, você tem que me falar qual que é a matriz onde esse país vai ser encontrado, ou pode ser encontrado. Vai ser aqui na minha listagem de bandeiras, na tabelinha aqui, na coluna de país. E o que eu quero como retorno, né, a matriz de retorno vai ser a coluna C. Então ele encontra o país e traz de volta para a minha bandeira. Vou fechar aqui o parênteses, vou dar Enter. E aí ele já traz aqui, ó, Jude Bellingham, é da Inglaterra, tá aqui a bandeira dele. Aí depois você tem o Rodri, que é da Espanha. Na hora que eu arrastar aqui a fórmula, que é uma fórmula, ele vai trazer as bandeiras de cada um dos países aí para mostrar os jogadores. Então, se você precisa exibir imagens dentro da sua planilha, mas você precisa exibir essas imagens de uma maneira dinâmica, você pode usar essa combinação de fórmulas, a função imagem e a função procx ou procv, para poder apresentar as imagens para você. E aí, se você trocar qualquer informação de qualquer jogador ou do que você estiver fazendo aí dentro da sua empresa, você vai conseguir exibir as imagens de maneira dinâmica, melhorando a exibição das informações na sua planilha, fazendo com que ela fique com uma cara mais profissional. Legal? Mas é isso. Você conhecia essa função imagem? Você conhecia a função procx também? Você acha que isso vai te ajudar no seu trabalho? Qualquer coisa que você quiser bater um papo, deixa aqui nos comentários. E aí a gente vai batendo esse papo aqui, vai trocando essa ideia. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele tenha te ajudado. Um grande abraço e até a próxima.